Bom, então, senhoras e senhores, boa tarde, né? Dando continuidade aos eventos da Semana de Ciência e Tecnologia 2021 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, IFMS, com o tema deste ano, a transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para o planeta. Então, nós teremos hoje, na sala da pesquisa, a palestra com o título Pesquisa e Desenvolvimento, suas interrelações sobre a ótica da indústria, com a palestrante convidada David Kelly Barbosa. A palestrante possui graduação em Zootecnia pela TFPR 2011, mestre em Zootecnia pela Universidade Federal da Grande Dourados em 2020, doutorando em Zootecnia com ênfase em produção animal na UFGD também, foi professora voluntária do IFMS Campus Ponta Porã e atualmente é supervisora de produção da BRF Unidade Dourados. Então, seja muito bem-vinda, professora. Pode começar a sua palestra. E aí, fique à vontade para fazer interação com os participantes ou abrir questionamento no final. A palavra é contigo, tá? Obrigado mais uma vez pela participação de todos e pelo aceite ao convite. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço o convite de estar participando aqui com vocês. Fico muito contente de estar podendo contribuir um pouquinho aí no decorrer desse evento. Eu vou compartilhar aqui e peço para que vocês fiquem muito à vontade para interromper, fazer questionamentos, contribuições. Não precisa aguardar até o final. Compartilhar. Só me confirmem, por gentileza, quando vocês estiverem visualizando. Ainda não, por enquanto. Agora sim. Ok, já está em modo apresentação? Não está com os slides, está em modo apresentação, mas está com os slides na lateralzinha, né? Sem o PowerPoint na apresentação. Agora expandiu? Agora sim. Uhum. Ok, pessoal. Então, a proposta é a gente trocar uma ideia, né, conversar um pouquinho sobre pesquisa e desenvolvimento e quais as suas interrelações sobre a óptica da indústria. Então, eu fiz um breve roteiro aqui dos temas que eu vou abordar nessa conversa. Como eu já disse, se sintam muito à vontade para interromper e fazer perguntas, não precisa aguardar até o final. Então, eu vou conceituar o que é P&D, né, que é a nomenclatura que se utiliza no mercado de negócios e nas empresas, propriamente dizendo. O que faz esse setor dentro das organizações, os tipos de P&D e as áreas que eles podem trazer inovações e soluções. Por que investir? Por que as empresas gastam dinheiro ou investem dinheiro, melhor dizendo, num setor de P&D? O que é o P&D mais I? A lei do bem para o P&D mais I
e também vou apresentar quais são as principais empresas, as empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, e algumas considerações finais para fechar a nossa conversa. Então, P&D é a sigla que se utiliza para descrever, né, um processo de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma organização ou dentro de uma empresa. Então, em vez de falar é o setor de pesquisa e desenvolvimento, normalmente se fala é o setor de P&D. Mas aí, para a gente responder um pouco mais a fundo o que é a pesquisa e desenvolvimento, é importante que a gente separe esses dois elementos para explicar um pouquinho mais a fundo isso. Então, a pesquisa, ela pode ser definida como qualquer esforço que a companhia ou organização fizer para obter informações relevantes, enquanto que o desenvolvimento é a utilização de recursos que a mesma instituição vai disponibilizar para criar um novo ou ampliar, criar algo novo ou ampliar os seus resultados em cima de algo que já exista. Ou seja, quando junta, então, esses dois termos, né, pesquisa e o desenvolvimento, eles formam um ciclo de aperfeiçoamento. De um lado, então, entram nesse ciclo conhecimentos úteis e do outro saem propostas inovadoras. E a pesquisa fecha o ciclo, sendo utilizada para mensurar os resultados que o desenvolvimento gerou. E o resultado de tudo isso, inclusive, pode propor novos ajustes ou novas melhorias em cima de um produto que já foi desenvolvido através de pesquisa e desenvolvimento. Então, o que faz o setor de pesquisa e desenvolvimento? O setor de P&D ele costuma atuar como um hub ou como um eixo dentro de uma organização ou dentro de uma empresa, conectando-se a diversas partes dela, a diversos setores, diversos outros setores, né? Então, pode ter conexão com o setor administrativo, com o setor de recursos humanos, com o setor de talent, com todos os setores dentro de uma organização. Por exemplo, um profissional ou um time de pesquisa e desenvolvimento, ele pode estar em contato com a equipe de atendimento de uma empresa ou de uma organização, da sua própria, né? Buscando conhecer a opinião dos clientes, por exemplo. Também pode entrar em contato com o setor administrativo, sugerindo e apresentando ideias para o desenvolvimento de novos produtos. Também pode ter link com o setor de RH, como eu falei, informando-se sobre as críticas e sugestões dos colaboradores e assim por diante. E aí, por que esse contato? Por que esse link, essa inter-relação entre os diversos setores? Porque as funções que são atribuídas ao setor de P&D necessitam desse link dessas informações, porque através disso, desse contato, que o setor vai conseguir dados para, então, fazer uma inovação, por exemplo, dentro da indústria, dentro da organização ou dentro da empresa. Então, considerando as principais funções do P&D, a primeira delas é a pesquisa de marketing. Não só o marketing no sentido de divulgar, de publicar algum produto novo, mas realmente fazer uma pesquisa, entender quais são os anseios dos consumidores, ou até mesmo não só de produtos novos, mas também de novas versões de produtos que já existem. Então, essa é uma das primeiras atribuições do setor de P&D, essa pesquisa de marketing. Pesquisas internas. É importante também que eles conheçam a opinião dos colaboradores desse trabalho, para que dessas opiniões ou desses interesses, eles consigam desenvolver inovações internas também na empresa onde o setor se apresenta. E aí, então, essas pesquisas, obviamente, elas geram dados.
Esses dados, eles devem ser utilizados para fazer o desenvolvimento de produtos novos ou melhorias de produtos que já existem. Por exemplo, numa pesquisa X de marketing, se verificou que o mercado, que as pessoas tinham a necessidade de um meio de transporte que fosse prático, que fosse objetivo. E através dessa pesquisa, então, de marketing, desenvolveu-se um produto inovador que foi o aplicativo do Uber. E, continuando nessa mesma linha, depois de um tempo, numa nova pesquisa, se desenvolveu uma melhoria em cima desse produto, que foi quando se possibilitou o pagamento antecipado com o Uber Cash. Então, foi parte de um trabalho de um setor de pesquisa e desenvolvimento, esses dois exemplos. E também desenvolver soluções internas, já que é parte do setor, parte das funções do setor fazer pesquisas internas, também é parte das atribuições das pessoas do setor de pesquisa e desenvolvimento desenvolver soluções internas. A gente vai ver que o P&D, ele age principalmente propondo inovações e soluções para 4 áreas. Dessas 4 áreas, algumas são destinadas para o mercado e algumas são destinadas para soluções internas da empresa. Por exemplo, algum ajuste, alguma alteração dentro de um processo, dentro de um procedimento, dentro da indústria, que vá trazer maior eficiência produtiva. É uma solução para um processo que, porventura, não esteja produzindo ou um determinado produto, não esteja conseguindo bater meta de um determinado produto. Então, os tipos de pesquisa e desenvolvimento. Como eu acabei de citar, o setor de pesquisa e desenvolvimento, ele pode inovar em 4 áreas. Então, como eu disse, 2 são mais voltadas para o mercado, que seriam a área de desenvolvimento de produtos e a área de marketing, e as outras 2 são mais voltadas para a empresa propriamente dita, que são internas, né? A melhoria ou desenvolvimento de novos processos e organizacional. Então, pensando na inovação de produtos, ela seria, teoricamente, a mais simples, né? Que ela, basicamente, deveria criar novos produtos, novas mercadorias ou serviços, né? Ou, inclusive, aperfeiçoar, como eu falei, não só criar, mas aperfeiçoar algo que já existe, para entregar para o mercado o que os clientes, o que os consumidores estão necessitando, estão demandando. Já no campo de processos, o setor de pesquisa e desenvolvimento, ele pode não só criar, mas também investir em novas máquinas ou adotar algum tipo de mudança dentro da distribuição, melhorar ou implementar os layouts de produção, dentre outros ajustes internos dos setores produtivos, buscando uma maior eficiência ou redução de custo, que é a economia, que é o que toda grande empresa hoje, toda grande indústria busca, né? Produzir com volume, né? Com quantidade, com eficiência, com o menor custo possível, sem perder a qualidade do produto ou sem alterar as características do seu produto, para garantir, né, o bom desempenho das suas marcas. Quando a gente fala no campo do marketing, então, a pesquisa e desenvolvimento não é só fazer as pesquisas, como eu falei anteriormente, que é uma das funções. E também não está ligada só a fazer o desenvolvimento de campanhas para divulgar produtos novos em redes sociais ou outdoor, enfim, todo esse marketing que a gente está acostumado, muito visual. Mas também pode agir, pode inovar com repaginação ou reposicionamento de algum produto que esteja surgindo a demanda do mercado. Um exemplo disso é o reposicionamento que a Casas Bahia fez do seu mascote, quando ela adotou uma identidade visual jovem para que pudesse se aproximar um pouco mais do público adolescente. Foi
foi uma das demandas que o P&D inovou através da área de marketing. E aí, por fim, mas não menos importante, a inovação organizacional, que é quando o P&D procura modificar algumas práticas internas da empresa, como já o próprio nome diz, organizacional. E isso pode ser feito de diversas formas, né? Podem fazer pesquisas com os colaboradores, através de formulários, através de entrevistas, pode-se implementar o programa de treinamento, promover a autonomia dos colaboradores, adotar novas metodologias de trabalho, assim por diante. E aí, depois de todo esse contexto, né, vocês poderiam perguntar, tá, mas e por que investir em pesquisa e desenvolvimento? Todas essas outras funções não podem ser atribuídas para outros cargos, para outros setores? Então, o principal motivo para uma empresa investir num setor de P&D, bem estruturado, né, é que traz vários benefícios para a organização que a gente vai pontuar agora nesses próximos slides. O principal deles, né, é o retorno financeiro. Um setor de P&D bem estruturado, ele pode não somente recuperar o financeiro da empresa, mas também pode multiplicar o valor que já foi investido em uma determinada área, uma determinada aplicação daquela empresa. Então, aqui, um outro motivo, né, para se investir em P&D é expandir uma forma de ter esse retorno econômico que eu acabei de citar, né, de multiplicar esse retorno e até recuperar alguns investimentos, expandindo o portfólio. O que seria isso? Vou usar um exemplo aqui da Volkswagen, que é uma marca de veículo muito conhecida. Ela está aí há cerca de 80 anos no mercado e possui aí grandes investimentos. Possui um setor só de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, todo estruturado hierarquicamente, e tem um investimento aí anual em pesquisa e desenvolvimento de 10 a 15 bilhões de dólares nesse setor. E aí foi líder de mercado durante muito tempo, com alguns veículos que foram destaque por muitos anos, como a Kombi, o Polo e o Golf. Esses 3 modelos, principalmente, acho que são os mais conhecidos da marca, eles estão no mercado desde 1970 e tiveram diversas novas versões, né, atualizações desses modelos. Então, é um exemplo bem claro assim, de como trabalha o setor de pesquisa e desenvolvimento para trazer melhoria, inovação e atualização a produtos que a marca já tenha. Outro motivo é a competitividade. Quando a gente junta... O Ivan colocou no chat ali, o Fusca. Fusca é um deles, né? Um exemplo da Volkswagen, um sucesso, né? Até acho que eles lançaram, parece que, uma propaganda assim, uma maneira de dar tchau ao Fusca. Fizeram várias versões tal também, né? Sim, o Fusca com certeza é outro exemplo. E até teve recentemente, né, uma atualização dele, inclusive mais caro em valor, né, do que alguns outros modelos assim mais luxuosos. E aí é o que é algo que contribui muito com a marca, né? Você já tem algo que é estabelecido, que tem uma aceitação do consumidor, e aí você repagina, faz uma melhoria daquele produto. Então, é um trabalho muito característico do setor de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, também, um outro motivo, né, que as empresas investem muito nesse setor é a competitividade. Quando a gente junta aí as 10 maiores investidoras, as empresas, né, as que mais investem em P&D nos últimos anos, teve uma aplicação de cerca de 140 bilhões de dólares nesse setor de pesquisa e desenvolvimento em apenas um ano. Então, nenhuma empresa ia investir, né, injetar dinheiro num setor que não tivesse um retorno econômico. E também, né, pessoal, porque a gente muda de opinião. A gente, como consumidor também, hoje eu quero uma coisa que pode não ser a mesma coisa que eu quero
para a próxima semana. Os tempos mudam, as necessidades e as nossas demandas também, assim como as do mercado, né, que vão evoluindo junto com ele. Aí, nesse exemplo de carro que a gente estava falando aí da Volkswagen, um carro que é líder no mercado, que foi líder no mercado lá em 2019, pensando em vendas, ele não teria talvez as mesmas chances de venda agora no ano de 2021. E isso vale para qualquer tipo de produto. Então, um setor de pesquisa e desenvolvimento, ele auxilia a manter as empresas nesse mercado competitivo. Formação e captação de talentos. Isso também é um outro motivo assim, que eu falo que é muito forte para convencer, né, grandes empresas a investirem no setor de P&D. Porque a partir do momento que você está investindo em pesquisa e desenvolvimento, você vai desenvolver as habilidades das pessoas que trabalham dentro daquela empresa. Inclusive, quando um setor de P&D começa, que seja restrito, né, que seja pequeno, 2, 3 pessoas dentro de uma empresa, que começa a se fazer pesquisas internas, já vai desenvolvendo aquelas próprias pessoas que estão sendo entrevistadas. Durante uma pesquisa de P&D, daqui a pouco se descobre um talento que estava escondido dentro de uma linha de operação, por exemplo. E essa formação, né, essa formação e captação de talentos, ela vai trazer uma vantagem para a empresa também a longo prazo, porque quanto mais colaborador, quanto mais funcionários as empresas estiverem capacitados, mais inovadores vão ser os profissionais e, consequentemente, vão ser inovadores os produtos e as melhorias que vão surgir dessas equipes. E, obviamente, né, como eu já tinha citado, um outro motivo é reduzir custos a médio e longo prazo e ganhar com eficiência. Então, através do P&D, uma empresa pode desenvolver, como eu falei, lá na parte de processo, máquina que seja nova e aumentar a eficiência produtiva. Ou adotar alguma... Opa, fechar aqui. Ou adotar alguma metodologia que possa, que seja capaz de reduzir custos na fabricação de um determinado produto, que aí não vai alterar a qualidade nem a apresentação daquele produto, mas vai aumentar a lucratividade, porque o custo investido para produzir vai ser menor. Inclusive, com essas inovações, né, pensando em máquinas e processos, as empresas podem reduzir os custos, inclusive com campanhas publicitárias. E aqui é bem importante, assim, frisar. Eu não sei se algum de vocês sintam-se à vontade para responder. Se algum de vocês já viu alguma pesquisa, alguma campanha publicitária, por exemplo, do Google ou da Microsoft. Acho que não, né, pessoal? Eu acho que não. Essas empresas, elas são destaques, assim, em investimento no setor de P&D, e elas costumam não gastar com publicidade. Não é comum ver anúncios dessas empresas em particular. Essas duas, assim como a Apple, elas têm o setor de P&D como um pilar, não é nem como como uma opção de ter ou não o setor, ele é um pilar dentro da empresa e já é bem estruturado e bem desenvolvido. Outro motivo também para se investir, que levam as empresas a investir grandes quantidades de dinheiro, né, num setor de pesquisa e desenvolvimento, é aperfeiçoar os processos produtivos. Essa empresa, a Aeres, ela através do setor de P&D que ela possui, eles fizeram uma adaptação em uma máquina, uma adaptação o resultado dessa adaptação foi uma economia de 700 mil reais em um ano. Então, todo esse dinheiro que ela economizou com a adaptação dessa máquina, ela pode reinvestir ou retirar do custo de processo, do custo do produto dela. De qualquer forma, é uma economia e é um lucro a mais que a empresa tem. Então, é um aperfeiçoamento do processo que gerou um lucro para a empresa com a economia.
E um setor de P&D bem estruturado também pode identificar diversos outros problemas, outras oportunidades dentro do processo e solucionar, né, todos esses pontos falhos dentro de uma linha de produção e, com isso, retornar, então, com redução de custos e aumento da produtividade e, consequentemente, então, maior lucratividade, maior retorno financeiro e maior lucro. E novas oportunidades de negócio também é um outro motivo para se investir em pesquisa e desenvolvimento. O empreendedorismo é algo que é uma realidade, assim, já no nosso dia a dia constante. Então, por dia, por hora, surgem diversos startups com propostas, assim, inovadoras que alguns anos atrás a gente poderia nem pensar que fosse possível. E elas surgem, essas startups com essas propostas, elas surgem de diversos segmentos. Automobilístico, farmacêutico, cosmético, alimentício. E o setor de P&D, ele permite aproximar todos esses negócios ou até mesmo incorporar dentro de uma empresa que já existe. Como, por exemplo, acabei de falar da Google. A Google, há pouco tempo, como eu já falei, dentro dessa empresa em específico, o P&D, a pesquisa e desenvolvimento, é um pilar. Então, o reflexo disso que recentemente ela comprou o YouTube, o Waze e o Android. E esse último, então, o Android, ela custou aí a bagatela de 50 milhões de dólares. Então, pensando nisso, o setor de P&D da Google foi muito feliz, porque acabou dominando, né? Monopolizou aí o mercado de vídeos online, de mapeamento e também de sistemas de smartphone. Então, em uma jogada né, do setor de pesquisa e desenvolvimento, em uma jogada, em uma estratégia, acabou monopolizando aí 3 mercados. É o que a gente vê, por exemplo, com o Facebook, Instagram, o WhatsApp, né? O Zuckerberg Isso. lá comprou tudo e todos. Né? Exatamente. É o que a gente vê muito, né? Esses 2 exemplos que a gente citou, né? E também a gente vê em outros ramos, como indústrias alimentícias, por exemplo, que se fundem e acabam adquirindo diversas outras marcas, né? Por exemplo, a JBS, que tem a marca Seara, que tem a marca Friboi, assim como a BRF, que tem a marca Perdigão, Sadia, Quali. Então, isso é comum dentro das estratégias, né, de marketing e de mercado propriamente dito dessas empresas que têm um setor de pesquisa e desenvolvimento muito bem estabelecido, muito bem estruturado. E aí, então, existe mais um setor que foi incluso aí, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o P&D mais I. Então, para acompanhar todo esse ritmo aí de pesquisa, desenvolvimento e inovação crescente de todos os mercados, as empresas também realizaram algumas mudanças, não só nos produtos e nos serviços que elas oferecem, mas também dentro da sua própria estrutura. Então, com isso, o setor de pesquisa e desenvolvimento foi um dos que foi mais afetado, né? Porque ele precisa captar toda essa evolução do mercado, todo esse ritmo de inovação. Então, em muitas empresas e organização, não ficou só o setor de pesquisa e desenvolvimento, mas também incluiu dentro da sua essência a parte de inovação das empresas. Então, quando se fala de pesquisa e desenvolvimento, é isso que a gente falou até agora, e P&D mais I seria pesquisa, desenvolvimento e mais o setor de inovação junto com o setor de pesquisa e desenvolvimento. E aí, com as rápidas mudanças, né, que ocorrem não só nos processos, mas as mudanças tecnológicas também, as empresas cada vez mais percebem que elas têm 2 opções, né? Pensando em cenários no médio e longo prazo, ou elas se adaptam e inovam, ou elas vão ser derrotadas pela inovação das concorrentes. É uma corrida para ver quem entrega um produto melhor, uma mercadoria melhor, um processo melhor.
Vou usar um outro exemplo aqui, aleatório, né? Que é a Kodak. Quem lembra aí da Kodak, ou quem teve uma Kodak, né? Que era aquela maquininha ali que tem na foto que a gente usava a gente recarregava, né? Colocava agora deu branco. O filme, isso, obrigada. A gente colocava o filme, tirava foto, era a quantidade restrita de fotos. Era uma empresa que nos anos 90 aí, sei se eu não lembro, né, desse período, mas enfim, nos anos 90 ela era líder de mercado, considerando aí os equipamentos fotográficos. E o valor dessa empresa era estimado em cerca de 30 bilhões de dólares. Mas ela não teve esse setor de P&D e inovação tão desenvolvido, e ela foi atropelada aí pelo avanço, né, das câmeras, não só as câmeras digitais, mas também posteriormente as impressoras, né, que antigamente precisava fazer todo um processo de revelação. Hoje a gente um tempo atrás a gente tirava foto, já levava e já imprimia direto na impressora. Agora do smartphone já sai na impressora. Então evoluiu muito rápido e essa empresa acabou não acompanhando, não tendo essa evolução, essa inovação junto com o mercado. E ela chegou a valer apenas 80 milhões de dólares em agosto de 2019, representando só 0,27% do que ela valia anteriormente. Então, essas outras empresas, né, que investiram e adotaram a pesquisa, desenvolvimento e inovação, elas se posicionaram do outro lado da história. Então, elas estavam preparadas para evoluir junto com o mercado, para atender os anseios, né, as demandas que o mercado estava exigindo. E estava pronta, então, para fazer inovações e conduzir as mudanças de acordo com o que era solicitado pelo mercado, pelos consumidores. E aí, aqui vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Um exemplo do segmento da indústria alimentícia. Esse desenvolvimento aqui, essa evolução, essa inovação também. Vou usar a minha área, né? Produção de carne de frango. Aí, em 1957, a gente tinha um frango aí que apresentava cerca de 905 gramas. 20 anos depois, aí, em 1978, esse mesmo frango já apresentava 1,808 kg. Em 2015, esse mesmo frango apresentava 4,202 kg. Ah, Kelly, mas ele tinha mais tempo de vida? Não. Em todas essas etapas aí era o mesmo período de abate, com 56 dias. Então, lá em 1957, com 56 dias tinha 900 gramas. 20 anos depois, tinha 1,8 kg. E aí, 26, 27 anos depois, tinha 4 quilos. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Colocaram hormônio na ração desse frango, né? E de 2018, então, até a atualidade, a gente usa aí uma idade de abate um pouco menor, de 38 a 42 dias, e essa ave, então, ela tem aí de 2,8 kg a 3 kg. A gente reduziu um pouco o peso, mas abate um frango mais precoce com um volume de carne muito melhor. Será que teve a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação aí, ou foi só uma varinha mágica ou hormônio que deram para o frango para ele ficar bombado? Pelo amor de Deus, não existe só o hormônio do frango, tá, pessoal? Só o dele mesmo. Então, vamos lá. O que será que foi investido? O que será que foi desenvolvido? O que será que foi pesquisado para que esse bichinho aqui, com um dia de vida, que apresenta 50 gramas, passasse aí, com 42 dias de vida, apresentar 3 quilos? Qual é a mágica disso? Não tem mágica, pessoal. Tem muita pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não tem hormônio na ração do frango. O único hormônio que tem na carne de frango é o que a ave produz, assim como nós produzimos. Mas por que, então, que esse animal desenvolve tão rápido, teve uma evolução tão drástica? Porque houve muita pesquisa em desenvolvimento em genética. Imaginem quanta pesquisa que os estudiosos, os cientistas
E os setores de P&D, que não deixam de ser estudiosos e cientistas também dentro das indústrias, tiveram que fazer para selecionar lá o gene que ia expressar exatamente a característica de deposição de carne, deposição de peito. Então, teve muita pesquisa e desenvolvimento na parte de genética, na parte de nutrição. Ração de aves é absurdamente balanceado, desde os macro até os micro ingredientes. Foi muita pesquisa e desenvolvimento em nutrição e foi muita pesquisa e desenvolvimento em ambiência, em climatização. Imaginem vocês um ambiente de conforto térmico o tempo inteiro, a sua vida inteira. Um ambiente que é fresco, que não é frio, não é calor, tem alimento disponível, água disponível, mas para ter todo esse ambiente controlado e climatizado, foi muita pesquisa e desenvolvimento, foi muita inovação. Hoje a gente tem tecnologias aí, como Dark House ou Blue House, que são aviários que só faltam falar. Tem controle de temperatura, de umidade, de pressão do ar. Então, não é hormônio, não é milagre, é muita pesquisa e desenvolvimento e muita inovação dentro de uma cadeia produtiva muito complexa e que tem todo o retorno e o reconhecimento agora, não só brasileiro, mas mundial, né? Que é um do principal exportador e um dos maiores produtores de carne de frango do mundo. E aí, então, depois de todos esses motivos, depois de tudo, de toda essa conceituação e o porquê e como isso é feito dentro das indústrias, criou-se, então, a Lei do Bem para o P&D e I. O que é essa Lei do Bem? É uma lei de incentivos fiscais à inovação tecnológica. Então, o que o governo fez? Ele queria buscar, né, acelerar esse processo de inovação tecnológica dentro do país. Então, lá em 2015, foi instituída uma lei pelo governo federal que chamou-se popularmente de Lei do Bem ou Lei da Inovação, que concede alguns incentivos para as empresas cujas atividades sejam orientadas para pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Então, basicamente, através de um regime especial, né, de tributação, essa lei ela promove uma cooperação entre as empresas privadas e as ICTs, que são as instituições de científicas e tecnológicas, como algumas universidades ou até mesmo institutos, né, de tecnologia, centros de pesquisas, estimulando inovações em diversas frentes, tanto para a parte das instituições, né, que são do governo, quanto para as empresas privadas. E aí, entre os principais incentivos, então, para quem se dedica à pesquisa e desenvolvimento e à inovação, é o abatimento do imposto na venda do produto. Então, facilita captar, né, recursos públicos para que seja utilizado em instalações, em pessoas, e também se permite utilizar, né, as instalações públicas como toda a estrutura e o pessoal que tem dentro das instituições científicas e tecnológicas. E aí aqui eu trouxe um resuminho, né, de como que está funcionando aí essa lei desde que ela surgiu lá em 2005. Aqui esse resultado é do ano de 2013. Então, em 2013, a Lei do Bem, ou Lei da Inovação, ela envolveu cerca de 1.158 empresas inovadoras em 22 estados do país, e todo esse envolvimento, todo esse trabalho em conjunto resultou em 2 bilhões de reais de renúncia fiscal que foram aplicados, então, em pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui dentro do país. E nos últimos 4 anos, então, essa lei viabilizou a implantação de mais 15 novos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação e a produção de mais de 20 mil novos produtos ou aperfeiçoamentos tecnológicos. Então, é uma lei que veio aí para dar um estímulo a mais para desenvolver novos produtos, novas tecnologias e inovar tudo que a gente puder dentro do nosso mercado. E aí, por fim, as empresas, né, que mais investem em P&D, eu já dei um spoiler ali anteriormente,
A Google e a Apple, elas têm o P&D como pilar já instituído dentro das empresas. É um setor com já muito bem estruturado, com hierarquia, com fluxo de como fazer o processo dentro dessas empresas, e acho que isso reflete muito bem, né, todo o valor dessas empresas. E em 2018, então, tirando essas duas que já são referência nesse sentido de pesquisa, desenvolvimento e inovação, teve um ranking, né, que a Amazon ficou em primeiro lugar como maior investimento na área de pesquisa e desenvolvimento. Em segundo lugar, a Alphabet, que é uma das donas da Google. E em terceiro lugar, a que a gente já citou anteriormente, a Volkswagen, que também faz um investimento muito considerável em pesquisa e desenvolvimento. Mas não quer dizer, né, pessoal, que são só essas empresas, essas são as principais. Mas diversas outras empresas têm setores já bem estruturados de pesquisa, desenvolvimento e inovação, como a Toyota, a Johnson Johnson, a Nokia, a Pfizer ou Pfizer, como vocês devem estar falando agora, né, depois do lançamento da vacina, Novartis, que é também da indústria farmacêutica, BRF, JBS, que são detentoras de diversas outras marcas, o Boticário, Natura. Então, aqui alguns exemplos, né, de grandes empresas, de multinacionais que têm todo esse investimento nesse setor de pesquisa e desenvolvimento nos diversos segmentos, né, automóveis, farmacêuticos, alimentício, de eletrônico, enfim. Diversas empresas aí multinacionais que investem e injetam, né, dinheiro nesse setor, porque realmente ele traz muito benefício de retorno, aí, como a gente viu, econômico e de lucratividade e produtividade para as empresas. E aí, para finalizar, então, nosso bate-papo aqui, as minhas considerações finais de todo esse enredo, né, do setor de pesquisa e desenvolvimento. Então, de tudo isso, o que fica para mim é que o setor de pesquisa e desenvolvimento ele é como uma bússola e um mapa para navegar dentro dos mercados que são cada vez mais competitivos. Então, são as matérias-primas, né, para as indústrias. E não só isso, né, para as indústrias, além de apontar o destino aí como bússola ou mapa, ela pode também ajudar a encontrar o melhor caminho para se chegar àquele destino. Era isso o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigado, palestrante, aí, por ter brilhantado a nossa tarde aí com seus conhecimentos. E aí a gente abre para questões, então, se a galera quiser perguntar, fica à vontade, pode abrir o microfone, pode falar no chat. Seria legal também esclarecer, né, BRF, a gente fala BRF, mas a galera não lembra quais são as marcas da BRF, você citou no meio da apresentação, mas é legal colocar. Quais são as... Então, da BRF especificamente dito, ela é detentora das marcas Sadia, Perdigão e Quali. E aí, dentro dessas marcas, né, existe um portfólio assim, gigantesco. Da mesma forma que a JBS é detentora das marcas da Seara e da Friboi, também tem um portfólio muito grande. Então, essas empresas assim do setor alimentício tem um P&D muito forte no desenvolvimento de novos produtos e na melhoria, né, de produtos que já são estabelecidos no mercado. Legal. Uma pergunta. Neide? Será Neide? Pode mandar no chat ou pode abrir o microfone se quiser. Ivan também. Vamos abrir a fila aqui. Eu também tenho uma depois. Vamos lá.
Vamos passar por Ivan primeiro? Pode ser? Bom, então acho que sou eu. Primeiramente, parabéns, Kelly. Obrigada. Foi uma fala bem interessante, né? E não seria nem uma pergunta, né? Seria mais um comentário, como algumas marcas que tinham, de certa forma, um monopólio de alguns mercados, como você citou a Kodak, né? Acabaram por não investir em pesquisa e desenvolvimento e ficaram obsoletas, né? E hoje, basicamente, eu nem sei se existe, talvez em filmes, né? Em revelações, alguma coisa desse tipo. Mas acabaram... Eu sei que trabalha com lentes de óculos, cara. Eles fabricam lentes para máquinas, eles têm algumas patentes com relação à parte a parte ótica, de filtros, esse tipo de coisa. Mas eu não sei se eles trabalham mais com produção de máquinas, né? Eles têm só alguns componentes eletrônicos, né? Tipo, principalmente lentes. Mas eles lideravam o mercado, né? Era monopólio mesmo. Pensando aí na década de 90, eu não lembro disso. Enfim, não é do meu tempo, mas eles lideravam todo o mercado, né, de máquina fotográfica. E aí, por não investir realmente em pesquisa, desenvolvimento e inovar, né? Ao contrário da concorrência que disparou e estava pronta, né, para entender e inovar e entregar o que os consumidores estavam pedindo, e acabou ficando para trás, né? Foi atropelada e aí hoje ficou então só com essa parte de patentes aí, como o professor Roberto citou. E aquela questão de janela de oportunidade, né? A Nokia há 15 anos atrás era uma das principais empresas, né, de telefonia, Nokia e Motorola. A Samsung, desconhecida de um país asiático, que passa a ser talvez hoje eu não sei, mas eu acredito que seja a primeira do mundo, né? Que era desconhecida até pouco tempo atrás, né, até alguma atrás, hoje é imprescindível em toda a nossa vida, seja através de telefone, seja através das ferramentas de uso empresarial o pessoal que ela dispõe. O Google Drive, um Meet, por exemplo, que a gente está usando. Mas é interessante. E bom. Diversos outros eletrônicos também virou referência, realmente. Bom, mas parabéns, câmbio e desligo. Obrigada. Posso falar? Pode. Tá, só parabenizar a Kelly. Foi muito legal, muito bom. Obrigada. Bom lembrar lá da época do Fusquinha, isso é ótimo. E dar os parabéns pela Semana da Tecnologia, pelo progresso de vocês. Nossa, assim, e torcer muito, muito, muito para que as empresas, as indústrias invistam realmente, né, em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Parabéns a vocês. Vou desligar porque vai cair uma água e está caindo raio aqui pertinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Não, e realmente, né? As que não investirem vão... Tem um exemplo aí da Kodak, né? É verdade. Só para você ter ideia, você imagina o que as empresas de DVD estão fazendo hoje, né? As empresas que produziram DVD. Tendo que reinventar, né? Então, hoje em dia, ninguém, nem até a própria televisão está ficando obsoleta, né? Todo mundo assina Netflix em casa aí, ou assiste online, né? Ou tem esses programinhas piratas, você baixa filme, você faz de tudo quanto é jeito, né? Então, os setores das empresas têm que sempre estar se renovando, né? Exatamente. E é uma forma de desenvolvimento também, né? E pesquisa. É errada, mas porque eles encontraram uma forma de burlar o sistema, exatamente. A própria música, né? O cenário hoje, a música, a gente, na nossa época, vamos dizer assim, né? A gente tinha fita, né? Aquela fita que a gente escutava, e depois veio o CD, depois veio pro mundo digital, né? A música em forma de MP3. Hoje em dia você vende o acesso às plataformas que tem as músicas, né? Você paga os royalties pelos direitos autorais daquelas canções nos aplicativos que você contrata, né? Deezer, Spotify, por aí vai, né?
Então, o mundo mudou de uma certa maneira que quem não se atualizar fica para trás, né? E aí são empregos e vários outros problemas que você começa a ter, né? Com essas mudanças muito rápidas da tecnologia, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta bem específica, não sei se alguém for falar agora, eu falo agora, depois a gente abre de novo. É o seguinte, não sei, você pode falar em termos de BRF ou, sei lá, da tua visão de maneira geral, mas como é feita geralmente a seleção dos pesquisadores para atuar no P&D? Porque geralmente, assim, eu falo assim, num balanço entre o pesquisador dentro da instituição, o pesquisador da instituição, versus o pesquisador que é o colaborador externo, que veio da universidade. Então, por exemplo, eu quero desenvolver minha pesquisa em parceria com a BRF, em comparação com alguém que já é do BRF e é pesquisador, entendeu? Como que é essa diferença aí? Bom, eu não falando em uma empresa especificamente dizendo, mas normalmente essas grandes empresas multinacionais que já têm uma estrutura, inclusive de P&D, faz aquelas pesquisas internas, tentando identificar, e empresas que já são bem estruturadas já têm todo um plano de carreira para as pessoas. Então, determinados cargos, vou falar em operador de produção. Uma pessoa pode sair de um cargo de operador de produção e se desenvolver ao longo da carreira e chegar no P&D. Ou chegar em cargos de gerência, presidência, enfim. Da mesma forma que se a empresa estiver necessitando de alguém que não esteja ainda nessa etapa de desenvolvimento dentro do plano de carreira, ela pode abrir, sim, para uma seleção interna, para fazer parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento. Não encontrando internamente, pode abrir, então, uma seleção externa para o público de fora da empresa, ou até mesmo em algum caso muito específico, tipo algum pesquisador que é referência, e houver a vaga, a empresa pode também optar por contratar diretamente. E aí, por exemplo, como que fica, não sei se você tem dados com relação, por exemplo, a bolsas, projetos, que, assim, as empresas têm participado, assim, de fomentar. Então, eu tenho um problema, eu tenho um problema dentro do meu processo produtivo, dentro do meu produto, e eu vou tirar uma parte do meu recurso de investimento, vou oferecer bolsa para estudantes, eu vou oferecer um recurso para fomento, para financiar uma pesquisa, algo nesse sentido. Tem, ou é mais difícil? Porque a gente vê isso fora do Brasil acontecer, né? Aqui eu não sei exatamente. Depende, existem alguns modos de fazer isso. Então, por exemplo, empresas do setor alimentício, principalmente com a produção de frango, frango é uma ave que ela, ao mesmo tempo, é resistente e, ao mesmo tempo, ela é susceptível a algumas doenças. Então, não é tão fácil assim fazer uma abertura, vamos dizer assim, para fazer uma pesquisa em desenvolvimento dentro da integração propriamente dita. Então, essas empresas normalmente já têm um setor de P&D, já tem inclusive uma área, um laboratório experimental, né, um aviário experimental para testar que seja algum equipamento de climatização, algum equipamento de ambiência, alguma ração específica, né, a parte de pesquisa e desenvolvimento nutricional, que os próprios pesquisadores internos, né, da empresa fazem esse trabalho, e aí também podem participar, obviamente, estagiários ou pessoas que estejam já internamente na empresa. Essa é a primeira forma, né? E uma outra forma também de se ter esse link é quando a empresa faz participação. Inclusive, por exemplo, o meu projeto de mestrado foi desenvolvido todo ele com doação da BRF, aqui da Unidade de Dourados, onde a empresa fez essa parceria, fez a doação, então, dos pintainhos, da ração,
Então, existe sim essa disponibilização de valor, né, em produtos que a empresa fornece para desenvolvimento de pesquisa. Então, tem as pesquisas internas e tem a participação da empresa com pesquisas externas. E aí tem, por exemplo, aqui em Dourados, a UFGD tem parceria, tem esse vínculo, vamos dizer assim, de doação com a BRF, também já tivemos doação da Frango Belo. Então, existe assim, a abertura das empresas que têm interesse em desenvolver pesquisas, em fazer esse vínculo com as instituições. Lógico que não é tão simples assim, né? Tem um processo burocrático aí, tem que ter um contrato de doação, toda a parte correta, burocraticamente falando, né? Para a empresa ter esse link, essa participação. Oi? Até o sigilo intelectual, né, com relação ao que a empresa faz lá dentro e tem os processos e tudo mais, né? O sigilo científico e intelectual, né? Sim, exatamente. Contrato, né? Por exemplo, no desenvolvimento de uma pesquisa com avicultura, a empresa vai fornecer a genética que ela usa na sua integração. Ela vai fornecer a ração que ela usa na sua integração, mas ela não vai fornecer a fórmula da ração, né? Então, por exemplo, é muito difícil para pesquisadores avaliar, fazer experimentos na área de nutrição sem ter a formulação do que está sendo fornecido ali na ração, justamente porque é algo que é propriedade da empresa, né? Então, isso tem que ter muito cuidado e bastante delicadeza ao gerenciar e ao trabalhar com isso, né? Sim. Beleza. Mais alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Então, acho que é isso. A gente agradece mais uma vez a participação de todos vocês e também da palestrante, né? E peço mais uma vez para vocês se atentarem aí à lista de presença, tá? Tá no chat. E, mais uma vez, boa tarde a todos. Tenhamos aí uma ótima semana. Um abraço a todos. Obrigado, tá? Muito obrigada, pessoal.